Fala investidor, será que as ações de BR Partners perderam seus fundamentos? Bom, a ação ela vem acumulando uma queda de quase 30% nos últimos 2 anos, perdendo para o Ibovespa. E quando a gente compara com o CDI, pessoal, aí que o quadro piora ainda mais, já que o CDI entregou um retorno de 18% positivo para o seu investidor, enquanto a BR Partners vem acumulando um prejuízo de 28% no mesmo período de tempo. Porém, pessoal, apesar de todo esse cenário negativo aí que envolve as ações de BR Partners, temos 2 grandes investidores muito conhecidos no mercado financeiro apostando pesado nessa ação, como nós vamos ver a seguir. Dito isso, quais 3 empresas que eu acredito que estão num valuation muito interessante, né? Primeiro, BR Partners. A BR Partners nada mais é do que um banco de investimentos, né? Então, especialista em fusões e aquisições, emissões chamado DCM, né, emissão de dívida, né? Então, tô aqui com a camisa do SNCI, né? O SNCI é um fundo de CRI. Os fundos de CRI são compradores de CRIs, né? A BR Partners é um dos maiores emissores de CRI. Empresa sensacional. BR Partners foi uma grande surpresa recentemente, quando a gente começou a analisar, a gente falou com o CEO, entendeu o negócio, entendeu as avenidas de crescimento dela. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui os principais fatores que estão fazendo as ações de BR Partners sofrerem tanto no cenário econômico atual. Nós vamos perceber juntos que ela vai depender de alguns gatilhos macroeconômicos para que de fato aconteça o destravamento de valor desse papel. Vou destacar também, pessoal, 2 pontos muito positivos que poderão ser visualizados lá no resultado do 4º trimestre de 2022. Então, no fechamento do ano financeiro dessa empresa, a gente vai perceber que essa empresa está ganhando eficiência em alguns setores. No final desse vídeo eu vou dizer para vocês se eu acredito que essa empresa aqui já não vale mais a pena manter em carteira devido à sua fragilidade ou se eu continuo acreditando que ela é uma ação do setor financeiro que pode entregar um lucro sustentável no longo prazo. Bom, esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos e se as informações contidas aqui te ajudarem de alguma forma, eu te peço que você deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e bora pro vídeo. Bom, pessoal, o principal ponto que nós precisamos compreender para de fato entender por que as ações estão tão desvalorizadas é justamente a questão da liquidez desse ativo. Por se tratar de um small cap, ele tem uma liquidez muito baixa, é isso que eu vou demonstrar para vocês aqui agora. Então o valor de mercado da BR Partners hoje gira em torno de R$1 bilhão. E ela tem uma liquidez média muito baixa por se tratar de uma empresa muito pequena ainda. Então ela negocia diariamente algo em torno de R$849 mil. E quando a gente compara com a Schultz, pessoal, que também é um small cap, mas de um porte um pouco maior, a gente verifica que a Schultz tem uma liquidez média diária bem superior a da BR Partners. Enquanto a BR Partners negocia algo em torno de 850 mil por dia, a gente tem a Schultz negociando R$2 milhões por dia. E quando a gente faz uma comparação com o Bradesco, que é uma blue chip, aí é que esse abismo se torna ainda maior, né? Já que o Bradesco ele negocia algo em torno de R$976 milhões diariamente. Bom, pessoal, e o que a liquidez de um ativo tem a ver com o preço da cotação? Bom, pessoal, a liquidez de um ativo é a facilidade com que ele pode ser comprado ou vendido no mercado, né? Então, quanto mais investidores negociando aquela ação, né, mais liquidez ela tem. No caso de uma ação que tem baixa liquidez, isso significa que há poucos compradores e vendedores, né? Isso aí pode acabar resultando em uma cotação mais volátil e os preços vão flutuar muito mais. E é justamente isso que a gente acaba vendo aqui em BR Partners. Pessoal, e além disso, as ações small caps com baixa liquidez, elas tendem a sofrer muito mais em cenários de estresse econômico. E aí nós tivemos aí o ano de 2022, né, repleto de incertezas políticas, tivemos a questão da inflação nos Estados Unidos, tivemos uma taxa básica dos juros que foi mantida nas alturas aqui no Brasil. Toda essa conjuntura política e econômica ela acaba gerando uma aversão ao risco muito maior. Isso acaba fazendo os grandes investidores, né, buscarem proteção. E qual que é a proteção desses grandes investidores? Eles vão se desfazer de ativos que eles entendem que tem maior risco, né, que seriam small caps com baixa liquidez. Nesse contexto, eles vão procurar ativos um pouco mais seguros, que seriam exposição em renda fixa, em dólar ou em ouro, tá? Então nesse sentido aí, pessoal, as ações de small caps elas estão sofrendo bastante, principalmente se tem aí a BR Partners sendo extremamente penalizada. Agora eu preciso destacar uma coisa para vocês, o que o resultado financeiro dessa empresa está mostrando para nós? O que a gente viu até agora, pessoal, foi simplesmente a cotação do ativo, tá? Agora a gente vai olhar o resultado financeiro e eu vou falar para vocês se está valendo a pena ou não continuar investindo nessa empresa. Bom, pessoal, ao analisarmos o resultado financeiro da BR Partners, a gente percebe que mesmo ela tendo passado por um ano bastante desafiador, que foi o ano de 2022, ela conseguiu apresentar resultados bastante sólidos, tá? Então ela conseguiu ter crescimento na receita, no lucro líquido e conseguiu conservar também a sua margem líquida, o que é bastante interessante, que mostra que a empresa ela é resiliente para passar por esses cenários de estresse econômico. E ao analisarmos aqui, pessoal, a gente verifica que a receita cresceu apenas 13%, o lucro líquido cresceu apenas 6%
e a margem líquida conseguiu se manter na casa dos 36%, que diga-se de passagem é uma margem líquida impressionante. Ela conseguiu manter um ROI na casa dos 19%, então a gente está percebendo que está tendo uma pequena queda no ROI, mas o panorama geral do resultado é bom, principalmente se a gente considerar todo o estresse econômico que aconteceu aí no nosso país no ano de 2022. Pessoal, e agora olhando um pouco mais no detalhe, a gente consegue perceber que a empresa tem conseguido ganhar market share, já que ela aumentou em 126% aqui a carteira de crédito e o volume de emissões realizadas no segmento de mercado de capitais cresceu 37% se comparado aqui ao ano de 2021. E ao analisarmos aqui as unidades de negócio da BR Partners, a gente percebe que o segmento de Investment Bank, que é o segmento que mais traz receita para a companhia hoje, ele foi também o segmento que mais sofreu no ano de 2022, tá? Então apresentou uma retração aqui de 13% na receita. Por que isso aconteceu, pessoal? Justamente porque esse segmento aqui ele depende muito de uma economia aquecida para ele performar bem. Porque aqui a gente está falando de quê? De fusões e aquisições, a gente está falando de IPOs, de privatizações, então aqui é uma assessoria financeira de alto nível e para que esse segmento vá bem, pessoal, a gente precisa de que o empreendedor, o empresário, ele tenha uma confiança maior na economia. E o que a gente está vendo ainda é muita instabilidade, né? Então a taxa de juros muito alta, uma inflação que não está totalmente controlada e tem também ali algum ruído no cenário político. Então enquanto tiver essa instabilidade na nossa economia, a tendência é que esse segmento de Investment Bank ele não vai performar muito bem. Mas se a gente considerar o que aconteceu no ano de 2022, a gente percebe que a empresa está fazendo sim um bom trabalho. E a tendência é que conforme a economia apresente uma recuperação, né, esse segmento de Investment Bank ele tem muito valor aqui para ser destravado. Bom, pessoal, já na segunda unidade de negócios, né, que é o segmento de mercado de capitais, a BR Partners ela é bastante forte nesse segmento. A prova disso é que ela vem acumulando vários prêmios que ela recebeu nos últimos anos. E esse segmento aqui, pessoal, se trata exatamente daquele segmento onde ela vai originar, estruturar e emitir vários títulos de dívida. Então, estou falando de FIIs, FIAGRO, CRI, CRA, debêntures e outros. Esse segmento aqui, pessoal, apesar dela já ter crescido bastante e ela dominar uma boa parte do market share, ela ainda tem uma avenida de crescimento bastante próspera ainda, se a gente considerar a quantidade de FIIs que vem sendo lançados na Bolsa de Valores nos últimos 2 anos. Cada FII ele tem que fazer uma nova emissão, principalmente para aproveitar esse cenário de alta dos juros. Então, enquanto ela tem um sofrimento maior no Investment Bank, ela tem esse setor de mercado de capitais compensando a receita. Então, teve um crescimento tímido aqui de 5,6%. Entretanto, o volume de emissões cresceu 37%, mostrando que ela vem conseguindo crescer ainda mais o market share dela nesse segmento aqui de mercado de capitais. Pessoal, já esse segmento de tesouraria para clientes é uma modalidade de garantia bancária na qual a BR Partners vai garantir obrigações acordadas entre os clientes. Então, esse é um serviço financeiro um pouco mais complexo, mas que ela conseguiu crescer bastante, principalmente depois da captação que ela realizou através do IPO. A gente percebe que ela conseguiu crescer quase 20% dentro desse segmento. Então, a gente está falando aqui de um lucro de 10 milhões de reais, que é bastante interessante, mostrando que a empresa está conseguindo diversificar cada vez mais as suas unidades de negócio. Outra coisa bastante interessante relativas à BR Partners é que esse negócio de emissão de dívidas é um negócio que depende muito da reputação da empresa. E nesse sentido, a BR Partners ela desfruta de uma posição meio que especial, já que 96% da carteira de títulos privados que ela emite é classificada entre AA e B, sem nenhum caso de inadimplência de acordo com a resolução lá do Banco Central. Então, como a gente pode ver, só o fato dela conseguir manter esse rating bastante elevado mostra que ela tem uma certa reputação junto ao mercado de emissão de dívidas, o que é importantíssimo para que ela consiga manter as vantagens competitivas. Bom, pessoal, então quando a gente olha para a BR Partners, o que a gente vê? Uma empresa bastante pequenininha do setor financeiro que tem um grande potencial de crescimento pela frente. A empresa está bem capitalizada atualmente para aproveitar a retomada da economia. A gente viu que ela está estrategicamente posicionada em segmentos que necessitam de uma economia um pouco mais aquecida para prosperarem. Por isso, no atual cenário de estresse econômico, de alta taxa de juros e pelo fato dela ser uma small cap com pouca liquidez, a gente vê a cotação caindo bastante, tá? Então, o que eu estou fazendo com os meus investimentos? Eu estou montando posição aos poucos em BR Partners, lógico que eu estou fazendo a minha gestão de risco, mas continuo acreditando aí que a empresa ela tem bastante solidez para apresentar lucros consistentes no longo prazo. Bom, pessoal, por fim, quais são os 2 principais pontos positivos que me fazem enxergar essa ação como uma excelente opção para montar uma carteira previdenciária? Primeiro ponto é justamente a qualidade, né? A gente percebe que ela é uma empresa que tem um know-how muito apurado no segmento onde ela atua. Haja visto os vários prêmios que ela já ganhou, tanto no segmento de Investment Bank, quanto no segmento de mercado de capitais, onde ela é bastante forte. E o segundo ponto muito positivo dessa ação é que ela alia tudo aquilo que o investidor quer para o longo prazo, que é o crescimento com dividendos. Então, empresa bem pequenininha, com muita perspectiva de crescimento, a gente percebe isso aqui
na curva do lucro líquido, e a gente percebe também que ela tem um payout bastante elevado, pessoal, de 60%. Então, qual que é a perspectiva que a gente tem aqui? De um lucro que vai crescer, e desde que esse payout se mantenha estável na casa dos 60%, você tem total possibilidade de ter um dividendo exuberante quando acontecer de fato a retomada econômica. Bom, meu amigo, é isso. Essa é a minha perspectiva a respeito da ação. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço que você deixe seu like para fortalecer o nosso canal e também se inscreva.